Olá, eu sou Joelma Silva, advogada do direito de família. Sou advogada aqui em Portugal e também no Brasil. Faço parte da equipe Gabriela Teles Advocacia e venho hoje aqui esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas sobre responsabilidades parentais. Muita atenção, porque é a obrigação dos pais essas responsabilidades parentais. E qual que seriam essas responsabilidades? Segundo o nosso Código Civil português, compete aos pais cuidar da saúde, cuidar da educação, da segurança, prover a criança com os alimentos, não deixar faltar os alimentos para as crianças, para os seus filhos e, acima de tudo, acompanhá-lo nesta vida até a sua maioridade ali de perto, dando amor, dando apoio, dando carinho, fazendo de tudo para que esse jovem se desenvolva de forma saudável. Porque são obrigações, porque são responsabilidades impostas pela lei. Então a lei nos diz assim, qual é o nível de educação que você vai prover a seu filho. Mas a lei manda, a lei impõe que você se preocupe com a educação dos seus filhos. A lei também impõe a segurança. Você não permita que nada de ruim aconteça com seu filho, que ele se perca, por exemplo. Por isso que a criança não pode sair sozinho. A criança também não pode ficar sozinho em casa, porque isso aí compromete a segurança, não é? Então, cuidar também para que não lhe falte os alimentos. Não deixar a criança passar fome. Então aqui estou falando das capacidades que os pais devem exercer em relação a seus filhos. Mas também a lei determina um certo limite a tudo isso. Porque quando o filho for maior de idade, por exemplo, e esse filho já estiver trabalhando e ele já tiver a condição de suprir as suas próprias necessidades, então encerram-se as responsabilidades parentais. Um outro fato também que merece destaque é que se o filho estiver numa fase em que ele esteja ainda estudando, concluindo um curso profissionalizante, por exemplo, os pais ainda têm essa responsabilidade de manter, talvez não mais a segurança, mas tem ainda a obrigação de pagar os alimentos. Há na lei, na verdade, uma certa flexibilização, que as coisas tendem a um equilíbrio. Se esse filho ele já estiver trabalhando e estudando, então ele já ofere renda desse trabalho. Então os pais agora não precisam arcar com todas aquelas responsabilidades parentais que eram exercidas na infância. Então, à medida que a criança cresce, o jovem se desenvolve, vai reduzindo as responsabilidades parentais. Tudo isso é muito bonito e é muito lógico, mas infelizmente acontecem alguns problemas. O que a legislação traz é uma proteção dentro de um certo, vamos dizer, um certo equilíbrio das coisas. Mas a gente sabe que a vida é dinâmica e que as mudanças ocorrem. E quando ocorrem as mudanças, como ficam as crianças, né? Por exemplo, quando vem um divórcio, quando um dos pais ou os pais falecem. Então, ainda subsistem as responsabilidades parentais, porque elas são irrenunciáveis pelos pais. Os pais jamais podem renunciar às responsabilidades parentais. No entanto, quando acontece o divórcio, que é algumas questões que eu trouxe aqui para comentar nesse vídeo. Como é que fica, por exemplo, as responsabilidades parentais no divórcio, quando os pais não são casados, quando acontece o óbito de um dos progenitores ou dos dois. Como é que fica essas responsabilidades parentais? Nós temos que ter em mente que uma criança ela precisa ser protegida e ela precisa ter um sistema
legal de proteção, e esse sistema legal de proteção tem que ser capaz de dar as respostas na medida em que as situações da vida, os fatos da vida vão ocorrendo. Então eu trouxe aqui nesse vídeo e vou comentar com vocês, por exemplo, pais que não são casados, como é que fica essa responsabilidade parental? O Código Civil ensina que o pai, ele é obrigado, assim que se estabelece a paternidade, naquele momento que sabe quem é o pai da criança, ele fica obrigado a apresentar os alimentos, desde a gravidez até o primeiro ano de vida. Pode até, segundo a lei, pedir alimentos para o filho até ainda no processo de investigação de paternidade, quando ainda não se sabe quem é o pai, ainda está fazendo a investigação, mas se supõe e tem quase certeza que a pessoa é o pai. Então essa pessoa, a lei diz que está obrigada a apresentar alimentos para o seu filho desde a gravidez. Então fica nessa situação como eu vos trouxe aqui agora, porque quando são casados, a responsabilidade parentais é dos dois e deve ser exercido de uma forma harmoniosa, os dois conversando sobre a segurança, sobre uma vida saudável, que atividade aquele filho, aquele serzinho vai participar, quais são as atividades desportivas que vai fazer parte da vida dele. Então, assim, o interessante é o pai e a mãe, os genitores, conversarem sobre a educação do filho e fazer até uma programação sobre ela. E exercer isso de uma forma, assim, muito harmoniosa, muito tranquila, já que os dois querem o melhor para a criança. Agora, quando há o impedimento de um dos pais, por exemplo, já teve situação que eu peguei que o pai, ele estava preso. Ele cometeu um delito, foi julgado, sentenciado e foi preso. Então, nesse momento que ele estava cumprindo a pena, a responsabilidade com relação às obrigações e os deveres em relação aos filhos é de um dos pais. Então este fica assim responsável por prover, por levar alimentos, por não deixar faltar comida na mesa, por propiciar cultura, educação, uma vida saudável para seu filho, né? Preocupados com a segurança e com o bem-estar e o desenvolvimento saudável dessa criança. Lembrando também que o código estimula que os genitores, embora possam estar afastados um do outro pelo divórcio ou por esta mesma situação de não estar, às vezes está preso ou está morando em outro país ou está trabalhando fora, o código incentiva que os casais promovam o contato de um filho com o seu pai ou do filho com a sua mãe de forma igualitária, para o bem-estar do filho. Mas pode acontecer também dos dois pais estejam impedidos de exercer essa responsabilidade parental. Então, como é que fica essa situação? Você está gostando desse vídeo até aqui? Quero lhe pedir para você curtir, compartilhar, tirar suas dúvidas, dar o seu joinha, que seu joinha é muito importante para mim, para eu saber se meu trabalho, se eu estou indo na direção certa, se meu trabalho está lhe ajudando de alguma forma. Então, quando os dois pais estão impedidos, o Código Civil determina uma ordem de, vamos dizer assim, de prioridade, né? Ao cônjuge unido de fato de qualquer dos pais. Alguém da família de qualquer dos pais. Pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser irmãos maiores, é claro, né? Maiores de 18 anos e que tenha condições para isso. E tios, porque as responsabilidades parentais, embora é a obrigação dos pais, no impedimento dos pais, eles podem ser exercidos por outras pessoas. Aí, por exemplo, um menor, ele vivia com o pai, a mãe já tinha falecido
e o pai vivia em união de facto com outra pessoa. Aí aconteceu que este pai precisou sair de Portugal e foi trabalhar na Bélgica. Então, pode o tribunal determinar que a companheira deste que vive em união de facto tome conta, exerça a responsabilidade parental deste filho daquele companheiro que está fora, que está na Bélgica trabalhando, que é o exemplo que eu trouxe aqui agora do que determina a lei. Também, na ausência destes, pode ser também exercida pelo avô, pela avó, já falei dos irmãos, e também pelos tios. Então, tudo isso vai o tribunal fazer e a justiça para que haja o bem-estar da criança. Tudo vai ser feito pensando no melhor interesse da criança. Dentro da família, quem são os parentes que pode assumir essa responsabilidade? Quem é que vai ter tempo? Quem é que vai ter uma condição financeira para prover os alimentos de si próprio e exercendo a responsabilidade parental de uma criança? Então, tudo isso, depois de fazer esse estudo, geralmente com assistente social, com multiprofissionais, é que o tribunal determina quem vai exercer essa responsabilidade parental. E em caso de divórcio, que muitas vezes os casais brigam e esquecem que a criança, o filho, precisa dos dois. Então, independentemente de como foi o divórcio, se litigioso, se consensual, o ideal é que seja consensual e nesse divórcio consensual seja tratado desde já como vai ser, feito um acordo de como vai ser a guarda, de como vai ser o regime de visitas dessa criança, o direito de visitas e também como vai ser os alimentos. Então, são esses 3 acordos que tem que haver quando os pais separam, seja por divórcio litigioso, seja por divórcio consensual. Porque a criança, ela vai precisar dos pais, independente se o relacionamento terminou, a criança vai precisar do carinho, vai precisar da atenção, vai precisar desse esforço concentrado para que ela se desenvolva de forma saudável. O código estimula também, está lá no Código Civil Português, que o cônjuge ou o companheiro ou quem ficou com a guarda da criança promova o convívio saudável com o outro progenitor, porque isso é um direito da criança. Também quero falar aqui para vocês sobre as responsabilidades parentais no âmbito da violência doméstica. A violência doméstica tem crescido muito e no âmbito de violência doméstica, quando ele acontece no lar contra a mulher, ou às vezes em casos de abuso sexual contra a criança, não há aqui de falar de responsabilidades parentais. O Código pensa simplesmente em proteger esse menor dessa violência. Então, aquele que cometeu a violência, ele é afastado e o menor, a criança, ela deve ser protegida pelo sistema de proteção legal aqui em Portugal. Também quero trazer aqui para vocês mais uma situação interessante, que é o exercício das responsabilidades parentais por pessoas terceiras, ou seja, por pessoas que não são a família. Pode acontecer da criança não ter ninguém na família em condições psicológicas, em condições financeiras de assumir as responsabilidades parentais e promover a saúde, a segurança, os alimentos e o bem-estar da criança. Então, quando isso acontece, o código determina que a criança pode ser entregue pensando sempre no melhor interesse para ela possa ser entregue para um terceiro, para que possa cuidar dela dentro de cumprindo as regras e os requisitos que devem se ter ao se cuidar de uma criança, conforme já vos disse aqui mais anteriormente, para não deixar faltar essa criança tudo o que ela precisa para ter uma infância dentro do possível, o mais saudável possível, a infância mais alegre,
para que ela tenha as boas lembranças e não tenha ali a falta do que é mais necessário à sua vida. Então pode essa criança ser entregue a um terceiro para cuidar da sua educação, como por exemplo uma madrinha, pode ser entregue a uma madrinha, ou também a um estabelecimento de assistência e educação para que ela tenha os seus direitos respeitados e que não lhe falte o amor, não lhe falte o cuidado, não lhe falte a educação, a segurança e os alimentos. Então esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, seu joinha, e se você ainda tiver mais alguma dúvida, nos siga pelas redes sociais, faça suas perguntas, que na medida do possível eu vou respondendo para vocês, tá certo? Até o próximo vídeo.